vocês que estão aí embaixo, não se assuste com essa tosse, porque ela é alérgica. Mas como vocês são crentes, amém? O morrer é lucro, amém? Né? Eu tô sabendo. Todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer. E essa eu coloco aqui para eu não me perder, meus irmãos. Senão eu falo até amanhã, viu? Como diz o meu amigo Michel, um silêncio sepulcral nesse momento, quando eu falei, eu falo até amanhã. Queridos, série O Verbo em Nós. Vamos lá, meu filho. Creio que todos vocês, firmemente, fielmente nos lares, estão lendo o Evangelho de João, amém? Olha que bênção. Só um momentinho, meus irmãos. É isso. Vocês viram que o amém foi também bem lá longe, um amém com eco. A gente incentiva vocês não só a lerem o Evangelho de João com a família de vocês, mas também e principalmente, se você aí fica com dúvida com algumas questões, sabe o que dá para você fazer? Graças à tecnologia, ouvir as mensagens novamente. Para que se você perdeu alguma coisa, se você perdeu algum detalhe, você pode ali procurar no YouTube e ver e ouvir as mensagens mais uma vez. Queridos, nós vamos falar hoje sobre a missão do Filho de Deus. Nós vamos falar sobre a missão de Jesus Cristo, que foi onde nós paramos. Eu creio que eu vou fazer um desafio para vocês. Vocês vão perceber que eu vou tomar bastante água hoje. Já é normal, né? O desafio para vocês é: quem não assistiu, quem não veio na semana passada, assista, porque foi uma grande bênção aquilo que o pastor Wesley trouxe para nós acerca do encontro de Jesus com Nicodemos. E aqui, nesse trecho, ainda é uma continuação desse encontro. Jesus ainda continua falando, o diálogo ainda permanece entre Jesus e Nicodemos. Mas antes da gente falar sobre isso, vamos pensar em algo. Quando a gente fala do amor de Deus, o que vocês pensam? O que representa a personificação do amor de Deus? O que vem à mente de vocês quando falamos do amor de Deus? Quando fala que Deus nos ama, que Deus me ama? Alguns até perguntam, Deus me ama mesmo? Deus realmente, Ele tem amor por mim? Deus realmente é bondoso? Como a gente tem cantado o louvor acerca da bondade de Deus, que Ele é fiel em todo tempo Tu és bom. Será mesmo? Como que está isso no seu coração nessa noite? Como que isso está aí dentro de você? Segundo algumas teologias erradas, Deus me ama se associado a coisas terrenas, tais como bens. Então, se eu olho e vejo alguém com bastante bens, representa a bondade de Deus. Se eu tiver saúde, aí sim, o amor de Deus e a bondade de Deus, ele está representada, está personificada nisso, porque eu tenho saúde. No meu bem-estar, se eu tenho emprego, se o meu casamento está bem. Geralmente, dentro de muitas teologias erradas, associa-se o amor de Deus e a bondade de Deus para com os seus mediante coisas terrenas e coisas visíveis. Coisas palpáveis, coisas que logo se desfazem. Via de regra, a gente julga esse amor com os acontecimentos da nossa vida.
Logo, se está tudo bem, Deus me ama. Do contrário, se está dando tudo errado, ou eu passo por dificuldades, problemas, meu carro é guinchado, eu acho que o amor de Deus não está sobre a minha vida. Como assim, pastor? Vem falar de amor e bondade de Deus, sabe como foi minha semana? Sabe tudo do que eu tenho passado, tudo que eu tenho vivido? Todas as provas, todas as lutas que eu tenho passado, como que o Senhor hoje consegue falar acerca do amor de Deus? Eu não consigo falar acerca do amor de Deus. Muitas pessoas julgam o amor de Deus baseado nesses acontecimentos. E se a gente for analisar, e se a gente for pensar do que a gente vem lendo aqui até agora, e de tudo que nós já podemos vivenciar na presença do Senhor, essa é uma forma, uma medida extremamente baixa, uma régua desproporcional quando se trata de um Deus que é pleno em amor na sua essência. Quando eu e você, nós medimos o amor de Deus pelo aquilo de bom que acontece na nossa vida, por bênçãos, de uma forma errada de interpretar, só quando tudo vai bem, é uma régua muito baixa para medirmos um Deus gigantescamente amoroso, pleno em amor, em essência. Infelizmente, não é só nós que fazemos isso. Quer um exemplo? Por exemplo, a gente pensa, fulano está bem financeiramente, as suas empresas vão bem, ou recebeu uma promoção no trabalho. Esse cara está desfrutando da bondade de Deus. Esse cara está desfrutando do amor de Deus. Pode até ser, mas prosperidade material pode ser tanto bênção, quanto também pode ser um juízo vindo da parte de Deus. Como assim, pastor? Se eu tiver tudo, se Deus me der tudo, e se ficar tudo bem, como que isso pode ser juízo? Uma das formas mais terríveis que Deus tem de julgar uma pessoa é dar tudo o que ela quer. Pois dificilmente ela enxergará o pecado, dificilmente ela enxergará a podridão do seu coração, dificilmente ela enxergará que precisa até de um Deus. Muitos ateus famosos existem, um deles, quando era criança, olha por que ele se tornou ateu. Vinha de uma família cristã e ele acreditava que existia um Deus. E ele orava muito, pedindo um pônei de aniversário. Ele tinha o canto dele lá para orar e pedia muito um pônei de aniversário. E chegou no dia do aniversário dele, ele criou essa expectativa. E quando ele chegou, ele esperava que ele ganharia um pônei de Deus. Mas ele não ganhou um pônei. E ele se frustrou com Deus, porque ele falou bem assim, se eu orei e pedi um pônei, e Deus não me deu, logo, esse Deus não existe. Se a gente pensar acerca de nós mesmos, quantas vezes a gente não fez isso no nosso coração? Será que Deus existe mesmo? Porque Ele não me deu aquilo que eu queria, aquilo que eu tanto pedi, e parecia muito lícito. A criança só queria um pônei, você só queria determinada coisa, a outra pessoa só queria determinada outra coisa, mas quem sabe o que é bom para nós é Deus, não somos nós. Deus, Ele, na sua misericórdia, muitas vezes é exercida em não nos dar o que queremos. A misericórdia de Deus, muitas vezes, é exercida em não nos dar o que nós queremos. Ele segura essas bênçãos para nos diminuir, a fim de que Ele cresça, a fim de que a gente avalie essa digressão na nossa vida, esse passo atrás, esse se baixar na nossa vida. Muitas vezes, meu querido, as misericórdias de Deus é exercida na minha e na sua vida, nas perdas. Nas coisas quando elas não vão bem, aparentemente, aos nossos olhos. Se a gente olhar um exemplo disso, e claro, que nenhum de nós aqui, e quando fala, dá até arrepio, a gente lembra de Jó. A gente vê como começa,
E ele faz alguns questionamentos a Deus, mas como que ele termina? Ele viu que a misericórdia foi exercida, mesmo tudo aquilo acontecendo com ele, porque como que ele termina falando? Antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem, os meus olhos te contemplam, os meus olhos contemplam a bondade e o amor de Deus. Sempre foi natural esse tipo de olhar de que se tudo vai bem, bênção de Deus. Se tudo vai mal, Deus está fora. Dá uma olhadinha, abre lá comigo, Malaquias. Capítulo 1. Veja que não é só nos dias atuais. Veja como já se portava o povo do Senhor. Olha que interessante o que fala nesses versos. Uma advertência. A palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias. Eu sempre os amei, diz o Senhor. Uma afirmação. O Senhor fala, eu sempre amei vocês. Segura essa informação. Eu sempre amei vocês, diz o Senhor. E olha como que o povo responde. Mas vocês me perguntam, de que maneira nos amaste? Imagina um povo que estava voltando do seu segundo cativeiro, adorava ao Senhor num templo menor, inimigos atacavam, Deus os auxiliava nisso, ainda colocava suas mãos sobre esse povo, e esse povo tem a audácia de perguntar, de que maneira o Senhor nos ama? Para pensar nessa pergunta. Imagina nós, na nossa loucura, no nosso distanciamento de Deus, porque era o que o povo de Israel aqui nesse momento estava vivendo, fazer uma pergunta tão audaciosa a Deus, de que maneira o Senhor nos ama? Como assim o Senhor nos ama? Segundo o cativeiro, eles já sabiam de toda a história, eles sabiam inclusive da história do último cativeiro, como Deus os livrara, como um Deus que fez tudo por eles, e eles têm a audácia ainda de perguntar, como que o Senhor nos ama? E Deus declara, eu tenho amado vocês. Eles não enxergavam o amor de Deus na vida dele. Um povo idólatra, rebelde, que ia prestar culto ao Senhor contra a sua vontade. Não acontece isso hoje em dia. Ia para a igreja forçado. Tenho que ir porque hoje é domingo. Tenho que ir porque hoje estou na escala. Tenho que ir porque hoje eu tenho algum compromisso. Hoje é domingo, eu tenho que ir. Um povo que adorava ao Senhor contra a sua própria vontade. Fazia tudo pelas metades. Roubava ao Senhor em tudo. Que não dava o dízimo adequadamente. Como que era isso? Como que não dava o dízimo adequadamente? Eles davam uma parte e retia a outra. É esse o povo que está questionando a Deus como que o Senhor nos ama. Como que pode esse povo ser desse jeito? E a gente pensa nos nossos dias atuais trazendo para nós, não, era só eles. A gente não faz isso hoje em dia. Nós não somos dessa forma como o povo de Israel era. E veja qual foi a resposta de Deus para esse questionamento do povo dele. Não era Esaú, irmão de Jacó? Declara o Senhor. Todavia amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Transformei as montanhas em terra devastada e as terras de sua herança em morada de chacais do deserto. A gente lembra da história de Jacó e Esaú. Por que Deus dá essa resposta ao povo de Israel? Quem recebeu o nome de Israel? Jacó. Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele não é o Deus de Abraão, Isaac e Esaú. Por que isso? Esaú, ele era o primeiro filho e ele tinha benefícios por isso. A aliança dava esses privilégios para ele. Mas o que Esaú fez com isso? E isso não era só a questão da primogenitura.
Não era simplesmente ele abriu mão da primogenitura por um prato de lentilha. Ele abriu da aliança que Deus tinha imposto. O primeiro filho, ele tem o direito à primogenitura. Isso era instituído por Deus. Fazendo isso, Esaú não amava as coisas do Senhor. Esaú não seguiu nos caminhos do Senhor. Ele rejeitou o que era da parte de Deus. E Jacó? Jacó, que tinha o nome como enganador, porém se interessava pelas coisas do Senhor. Ao passo que, fugindo do seu irmão, ele se deita a cabeça numa pedra, e a gente sabe o restante da história. Ali ele tem um encontro com Deus, mais para frente ele tem outro encontro com Deus, quando ele luta com o anjo. E ali ele tem o seu nome modificado para Israel. Qual é a moral? Não onde a gente quer chegar, o que isso tem a ver com o que nós vamos ler daqui a pouco no nosso texto? Os dois foram criados por Deus, mas só um amava a Deus e suas obras e a sua aliança, e o outro não. Enquanto Jacó dava seguimento à linhagem que chegaria ao Salvador, Esaú, pai dos edomitas e pai dos edomeus, dava origem a um povo idólatra e que desconhecia Deus. Malaquias é o profeta que vai anunciar a vinda de João Batista, como a gente já viu, e diz ao povo que eles verão coisas maiores, não só em Israel, mas também fora de Israel, fazendo um prenúncio disso que nós vamos ler agora. João, capítulo 3, versos 16 a 21. Diz assim a palavra do Senhor: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Era isso que Malaquias ele estava anunciando. Era isso que ele estava predizendo. O prenúncio da obra salvadora no mundo, na pessoa de Cristo. E a gente vê, logo no verso 16, essa gloriosa expressão do amor de Deus. Lembra do diálogo com Nicodemos? Quase que eu falo Natanael. O diálogo de Nicodemos, um erudito, um mestre da lei, judeu, um fariseu ali, entre um dos maiores, como a gente viu na semana passada, vem na escuridão, na calada da noite, para falar com Jesus. Pensamento: os judeus achavam que a salvação era só para eles. Os judeus tinham essa ideia de que a salvação, de que o Cristo só viria para eles. Mas, no verso 16, Jesus começa a expressar e manifestar a sua obra aqui na terra, num dos versos centrais das Escrituras. João 3,16, como a gente viu no prólogo, é o versículo central das Escrituras, que mostra o plano da redenção de Deus para o mundo, para os seus filhos. Jesus, ele, continuando esse diálogo, ele cita anteriormente uma passagem de Números para Nicodemos, falando acerca da serpente ser levantada no deserto. Verso 14 e 15. Só que naquele período, bastava olhar para a serpente, que eles seriam o quê? Salvos. Agora Jesus está mostrando outra coisa diferente. Não basta só olhar para Cristo, tem que crer em Cristo. É claro que a serpente de bronze não tinha poder nenhum, o poder vinha de Deus.
A serpente era uma figura usada por Deus ali naquele momento. Mas o filho não é uma figura. Aquelas pessoas não tinham que crer ou não criam na serpente. Mas quem quer ser salvo, quem deseja ser salvo, tem que crer no Filho de Deus. Quem cresce em Cristo, de coração, com humildade e fé, seria salvo da morte, a morte eterna. Lutero chama esse trecho de o Evangelho em miniatura, porque, como a gente já viu, ele vai resumir a obra de Cristo. A gente vai ver aqui em alguns pontos os aspectos extraordinários dessa passagem. Que amor é esse? Que nível de amor é esse? Esse amor, primeiramente, ele vai revelar o caráter de Deus. E qual é a expressão que revela o caráter de Deus? A expressão de tal maneira. Por causa do que se segue, deve ser interpretada com um significado em tal grau infinito e de tal maneira gloriosamente transcendente. Uma grande ênfase é posta nesse pensamento. De tal maneira amou. O tempo verbal aqui na língua grega é o auristo, ou seja, a ação ela continua acontecendo. Até os dias de hoje. Esse ponto de tal maneira revela o caráter de Deus, um amor rico e verdadeiro, cheio de compreensão, cheio de ternura e de majestade. De tal maneira, tanto amor representa a intensidade, ou pelo menos tenta representar a intensidade desse amor. E quem é o autor desse amor? O Deus. É assim que está lá, o Deus, para que não houvesse confusão. Hotheos, o Deus, tanto amor, de tal maneira, pensa num amor de tal maneira. Quem que você ama de tal maneira? Geralmente, a gente vai chegar aqui nesse ponto, quem tem filhos, e lógico, não quero comparar o amor de Deus ao amor de pai e mãe para filho. Entendam. Mas você consegue ter um vislumbre do que é amar de tal maneira. Porque quando você ama de tal maneira, se fizer uma pergunta se você estaria disposto a morrer por essa pessoa, você fala, eu estaria disposto. Se você pergunta para um marido se ele está disposto a morrer pela esposa, ele fala que ele está disposto. Amém, maridos? Obrigado, Joaquim. Mirna, você viu que ele ganhou uma estrela. De tal maneira, o Deus, o autor desse amor. Se nos tomamos, por exemplo, a pessoa mais amorosa desse mundo, a pessoa mais piedosa, se a gente tomar, por exemplo, essa pessoa é mais piedosa, não no sentido de piedade, de proximidade com Deus, mas aquela pessoa boa, que a gente fala bem assim, olha que pessoa boazinha, olha que pessoa caridosa, olha que pessoa amável, olha que pessoa saudável, olha que pessoa acolhedora. Se a gente tomar quase um monge, se a gente tomar como exemplo essa pessoa, ela não é nem sombra daquele que é chamado Deus de amor. Por isso que a gente pega aqui e vê de tal maneira o Deus, o único Deus, o Criador, o soberano, o Todo-Poderoso, o cheio de amor. Ele que é o autor desse amor. Vejamos de onde procede todo esse amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Nós amamos, porque ele nos amou primeiro. 1 João 4, 9 e 10 e o versículo 19.
Paulo, aos Romanos, também vai falar um pouquinho acerca disso, sobre o amor de Deus, sobre o Deus que ama, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores, como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte do seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Olha a expressão do amor de Deus. O Deus que me amou e que te amou e que te ama. É de Deus que vem todo esse amor. Se você não consegue enxergar que Deus te ama, só com essas verdades que a gente acabou de ler nas Escrituras, só com esses versos que mostram como Ele nos amou, era motivo para nós, inclusive para mim, em muitos momentos da minha vida, falar assim: Senhor, me perdoa. Porque quando eu olho para os meus filhos, e se você olha para os seus filhos, você que tem filho, eu não teria coragem de entregar por desconhecidos. E a gente não pode ser hipócrita. E a gente viu em 2 textos que a gente só ama porque Ele nos amou primeiro. E de que forma é esse amor? Dando Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Jesus Cristo, o seu único filho. O único. Pastor, mas nós não somos filhos de Deus? Somos. Somos filhos de Deus, mas por adoção. Cristo é o Filho de Deus legítimo. Nascido de Deus, enviado por Deus. Agora a gente começa a compreender o que é de tal maneira. Com certeza você tem alguém que você ama. Pastor, você vai dar só exemplo de filho? Não, com certeza tem alguém que você ama muito. E que você falava, dá essa pessoa em favor de outros que eu não conheço. Por isso que Jesus vai falar, Nicodemos, o Deus que você conhece, Ele amou o mundo, e não só os judeus, de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito. E quem é o objeto desse amor? Qual é o objeto desse amor de Deus? O mundo. A palavra mundo está colocada aqui como o cosmos, não a natureza criada. Os passarinhos, as árvores, os cachorros. Por isso que não tem culto pet, irmãos. Porque culto pet não existe. Você pode amar aí seu animalzinho, você pode ter um carinho por ele, mas alto lá com a idolatria. Deus amou o mundo, aqueles homens que Ele fez, que Ele criou. Tá falando que Deus não ama os bichos? Estamos falando da questão de dar glória, de render glória ao Senhor, de entender a beleza da criação, entender a beleza do sacrifício de Cristo. Porque só tem culto, e o culto ele é racional para Deus, porque a gente vem adorar, nós vamos adorar ao Senhor, nós. Então aqui a palavra não envolve as árvores, não envolve os animais, as plantinhas, os peixinhos, não envolve isso. É algo referente à humanidade. Por que que Jesus usa a palavra mundo? Falei no começo, os judeus tinham a ideia de que o amor de Deus, o Messias, o Salvador, era só para eles. E não abrangia o restante, os pagãos. Para eles, nós aqui hoje, que não somos judeus legítimos, tem algum judeu legítimo aqui, minha gente? Eu não sou judeu legítimo, tá bom? Eu sou itabaianense legítimo. Para um judeu, se você teve a oportunidade de conversar com um judeu, ele acha que a salvação, e que inclusive os judaizantes, eles ainda acreditam que o Messias vai vir para eles primeiro. E Jesus aqui, depois do nascer de novo, imagina,
foi uma de direita e Nicodemos ali ainda estava respirando e Jesus fala assim, porque Deus amou o mundo. Ele fala, calma aí, como assim o mundo? Samaritano também? Pagãos? Gentios? Todos esses também? Amor? Amor. Não só vocês. Dr. Carson, comentando esse trecho, diz o seguinte, o amor de Deus não é restringido por raça. Mesmo assim, o amor de Deus deve ser admirado, não porque o mundo é tão grande e inclui muita gente, mas porque o mundo é tão mau. Olha que loucura. De tal maneira, o Deus ama o mundo que é mau. Ele ama e amou eu e você, que éramos pecadores, afundados na lama. Eu gosto da palavra retrospectiva, da palavra de você voltar a memória para o passado. Quem era você antes de você estar aqui e de entregar sua vida ao Senhor Jesus Cristo? Quem era você? A gente não canta que Jesus Cristo mudou o meu viver ou transformou o meu viver à toa. Que diferente hoje é o meu coração. Eu amo sim, mas não vou cantar. Deus amou o mundo não por causa de muita gente, mas porque ele é muito mau. Inclusive, por causa dessa maldade do mundo e do seu sistema, em outras passagens, João proíbe o quê? O amor ao quê? Ao mundo. Ah, contradição aí, pastor, de João? Não. João proíbe amar o sistema corrupto, maléfico e maligno. As coisas pecaminosas, o sistema desse mundo. Ter amor a isso, é isso que João proíbe. Mas aqui ele está falando que Deus amou o mundo, as pessoas. Essa humanidade, apesar de pecadora, é exposta ao julgamento e necessitada de salvação. Se você vê os versos 16b e 17, esse mundo ainda é objeto do cuidado de Deus. Porque, lendo as Escrituras, nós vimos o que Deus tem o poder de fazer. Como fez em Sodoma e Gomorra e como fez com o dilúvio. E Jesus está dizendo, Nicodemos, eu vim para todo mundo. Não é só para os judeus. Até porque, Nicodemos, vocês me rejeitaram. A prova disso é que você está aqui e a galera está querendo me matar. Veio para os seus, mas os seus não receberam. Uma passagem que me marca muito, principalmente por alguns contextos. Vocês vão vivendo alguns contextos e a gente passa por algumas dificuldades, alguns problemas. É interessante que quando Jesus chega a Nazaré, ele faz alguns milagres ali, e aí ele fala para os seus discípulos, quando ele ouve a seguinte expressão: não é esse aí o filho do carpinteiro? Esse cara não é daqui, entre a gente? O que Jesus fala? Sacode a poeira dos pés aí, meu filho, vamos embora porque um profeta não tem honra na sua própria terra. Os judeus haviam rejeitado. E é um choque para um fariseu mega importante que ensinava a lei de que agora o objeto da salvação era para todo mundo. Parece a gente que é exclusivista, né? Muitas vezes exclusivistas nos relacionamentos. Queremos até falar quem Jesus deve salvar ou não. Senhor, ele é de outra igreja, ele não pode ser salvo. Ele veio de outra denominação. Eu acho que você precisa ser salvo porque você estava em outra denominação. Que ignorância. Se você tem esse pensamento, você precisa participar da nossa classe de doutrina. Muitas vezes sem perceber, nós somos judeus exclusivistas, achamos que a salvação veio só para os batistas.
A salvação não veio para aqueles que creem na pregação, que creem nos homens Wesley e Gil Clay. A salvação não vem para aqueles que se tornam membros da primeira igreja evangélica Batista em Cubatão, mas a salvação vem para aquele que crê que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus e que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Louvado seja o Senhor. A salvação, ela não é minha, ela não é sua, ela não é de denominação, ela não é de igreja. Ela é do Senhor Jesus Cristo e Ele dá a quem Ele quer. Isso era um choque para Nicodemos. Primeiro mandou nascer de novo, entendi nada. Bugou a cabeça do homem, do inteligentão. Como que eu entro na minha mãe de novo? Aí quando ele estava se recuperando, Jesus fala, então eu vim para salvar o mundo. Pá! Como assim? Salvação era só pra gente? Nosso grupo aqui? Isso serve para nós. Como o pastor falou na semana passada, é necessário. Tem muita gente que é necessário nascer de novo. E tem muita gente que é necessário tirar o exclusivismo do coração. Principalmente o exclusivismo denominacional. A sua dádiva é o próximo ponto. Que deu o seu filho unigênito. Literalmente, o texto original diz que seu filho, o unigênito, ele deu. Toda a ênfase é posta na grandeza impressionante da dádiva de Deus. Assim, aqui nessa cláusula, o objeto precede o verbo. O verbo deu deve ser entendido como o sentido de entregar para morrer como oferta pelo pecado. Você vê isso em João 15:13, 1 João 3:16. O seu filho, o unigênito, ele deu. Volta comigo. Quem daria o único filho que tem para morrer por desconhecidos? Para ver sofrendo? Não foi uma morte de falar bem assim, filhão, você vai lá na terra, vai todo mundo gostar de você. Você vai ser muito popular. E quando chegar a hora da tua morte, vai ser dormindo. Ó. Ouvindo ali deixa pra lá. Um jazz para dormir. Tranquilo. A gente vê. E eu presenciei uma cena hoje. Estava na formatura do Lourenço, de um filho que... Ele estava na formatura e quando foi para ele receber o anel... O pai dele tinha falecido. E eu estava olhando ali meu filho e olhando aquela criança... A formatura acontecendo e eu pensando, olhando o Lourenço correndo, o Leonardo brincando, a Lívia do meu lado. Eu falei assim, eu tenho 3, mas eu não daria nenhum. E o Senhor tinha 1 e deu. E deu para sofrer. Por nós. Por todos nós. Isso é uma dádiva. Um Deus que envia o seu único filho, o unigênito, para morrer por nós pecadores. 1 João 4,10 diz: nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Romanos 8,32 vai dizer: aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele e de graça todas as coisas? Quando o adjetivo do unigênito é enfatizado, a gente pode ouvir um eco de Gênesis 22:2, que diz: tome o seu filho, seu único filho, Isaque. Lembra?
A gente não tem que fazer nada. E Deus já fez tudo por nós. Eu imagino aquela caminhada quando Abraão fala para o seu servo o seguinte: fica aí, manão. Não precisa subir lá com a gente, não. Fica aí que eu vou subir com Isaac. E aí Isaac faz aquela pergunta de cortar o coração, né? Pai, mas onde que está o cordeiro? E a resposta é: Deus proverá, meu filho. O Deus de amor proverá o cordeiro. O propósito desse amor, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A gente precisa entender que Deus não tem o prazer na morte do ímpio. Não pensa você no seu coração, tipo assim, pastor, então Deus tem o prazer que os ímpios morram? Não, de forma nenhuma. Se você ler Ezequiel 18, vai mostrar que o mesmo Deus que odeia e aborrece e até castiga os ímpios é o mesmo que fala no verso 23 a seguinte palavra: teria eu algum prazer na morte do ímpio? Palavra do soberano Senhor. Ao contrário, acaso não me agrada vê-lo desviar-se dos seus caminhos e viver? Deus não se agrada na morte do ímpio, meu irmão. Deus se agrada quando ele se arrepende dos seus caminhos maus e vive. E ganham vida. E tem vida. É isso que agrada ao Senhor. Queridos, não cai na narrativa satânica que a gente ouve hoje em dia, tentando deturpar totalmente o Deus de amor. Porque ele sabe o que é sofrer. Ele sabe o que é sofrimento. Ele sabe o que é padecer. Jesus não veio como um espírito que não sabia o que era padecer, que era passar o que nós passamos. O autor de Hebreus fala sobre isso. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ao passo que o salário do pecado é a morte, como diz Paulo aos Romanos, no capítulo 6, verso 23, ele complementa com uma afirmação maravilhosa, consoladora, graciosa, que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja Deus por isso. Nós não nascemos cristãos, pelo contrário, o que nós merecíamos era a ira de Deus. Efésios 2:3 vai dizer isso. Apesar disso, fomos vivificados com Cristo por causa do grande amor de Deus, que é rico em misericórdia. Efésios 2:4-5. Não pereça não significa simplesmente morrer, mas morrer sem Cristo. E morrer sem Cristo é perecer eternamente. A gente poderia parar aqui. Quem aqui, eu não quero constranger ninguém, eu também vou levantar a mão junto, um dia já entregou a sua vida a Jesus Cristo? A maioria de nós aqui. Tem noção que se as suas contas aí estão atrasadas, se você não está tão bem no seu casamento, se você deseja namorar e casar, se as coisas te parecem não ir tão bem todo esse período, todo esse tempo, e você parece que você não prova do amor de Deus, a gente poderia parar por aqui, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por mais que a gente padeça aqui, nós não perecemos, porque a vida eterna pertence a Jesus de Nazaré e aos que levantaram a mão e um dia reconheceram, confessaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, não perecerão na morte eterna, mas terá vida eterna com Cristo Jesus, para a glória de Deus. Louvado seja o Senhor. Essa é uma certeza
que nos faz encher o nosso coração de alegria. Mas, pastor, e eu que ainda não tomei essa decisão? Para que não aconteça de você perecer e ter a morte eterna, você deve crer no Filho unigênito de Deus, o Cristo, o Salvador, para que tenha vida eterna. É só mediante Ele. E o verso 17 mostra isso, a missão do Filho, falando: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo. Por meio dele. A salvação vinha e vem por meio de Jesus de Nazaré. Através dele. Não cumprindo rituais, não sendo um frequentante assíduo do templo ou um sabedor da lei como era Nicodemos. Mas por meio de Jesus Cristo é que vem a salvação. Por meio de Jesus Cristo é que vem a libertação completa dos pecados. Por meio de Jesus Cristo é que não seremos punidos naquele grande dia. Por meio de Jesus Cristo, nós temos vida e vida em abundância. É interessante que o versículo 18, que isso não vai acontecer só no grande dia. Para aqueles que não recebem a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, para aqueles que rejeitam a Cristo, para aqueles que rejeitam o nome do Senhor, o verso 18 vai mostrar que o veredito para eles não precisa ser no grande dia, o veredito para eles já está dado. Essa proclamação pública já foi feita há muito tempo para aqueles que não creem no Senhor. Veja o verso 18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Não precisa nem chegar o grande dia, não precisa nem chegar a volta de Cristo. Aquele que não crê em Cristo, ele já está condenado. Pastor, não pode falar assim, que falta de amor, mas não somos nós que falamos. As Escrituras dizem isso. Jesus estava falando isso num diálogo com alguém que precisava escutar, e Jesus fala isso conosco nessa noite. Jesus fala com você que está em casa. Se você não crê em Cristo, você pode ter 25, 60, 250 anos de igreja. Você pode ter nascido no Evangelho. Você pode ter nascido num lar cristão. Isso não influencia em nada. Se você não crê em Cristo, você já está condenado. Ao passo que aquele que crê em Cristo, ele está salvo. E aí Jesus, para Nicodemos, a gente caminha para o fim, um cara que o procura na escuridão, um cara que o procura ali na calada da noite. Veja que interessante, para não ser visto, Jesus vai terminar o diálogo com me fugiu o nome, meu Deus. Com uma metáfora, usando uma figura de luz e trevas. Novamente, versos 19 a 21 vai dizer isso. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Jesus fala: ou você que veio me procurar aqui na madrugada, na noite, perdão. Jesus vai mostrar para ele pela qual razão o mundo o rejeita. A luz chegou e brilhou em meio às trevas. O motivo do homem amar as trevas era moral. As suas obras eram más. A gente tem essa grande tendência
de achar que as crianças, elas não têm um pecado. Indiretamente. Mas nós todos já somos nascidos em pecados. Todos nós. Desde a queda, todos nós. Todos os bebês que nós já apresentamos, nós que fomos bebês um dia. Sem Cristo, meus irmãos, sem Cristo, a minha obra e a sua obra, elas são má. Não tem acordo. Não tem outro ponto, não tem outro lado. Aqueles homens, e muitos que vocês veem hoje em dia, eles amam as trevas porque as suas obras são más. E quem ama as trevas, ele faz o quê? Ele foge da luz. Se vocês eram um menino muito quietinho igual eu, lembra quando a gente levantava lá umas pedras grandes, uns pedaços de madeira úmido, que ficam uns bichinhos debaixo? E aí, quando a gente levanta e vem a claridade, eles tudo se ouriça lá e corre para quê? Para ir para as trevas? Para ir para a escuridão de novo? Essa é a figura. Aqueles que não estão em Cristo, aqueles que não são de Cristo, aqueles que não são salvos, quando eles veem a luz, eles fogem da luz. Eles fogem da luz. A luz expõe a maldade do coração. Já as trevas, ela esconde a maldade que há no coração. Para aqueles que estão em trevas, para aqueles que vivem em trevas, é natural querer viver na escuridão. Meu irmão, você já teve a experiência? Não se assuste com o que eu vou falar. De quando muitas vezes você vai confrontar um pecado de uma pessoa, que você acha que é um irmão em Cristo, que você acha que ele é um salvo, que ele é um nascido de novo em Cristo Jesus, e ele fala, tá te faltando amor. E ele não abandona o pecado, e ele quer continuar vivendo em trevas, e ele quer continuar vivendo aquela vida medíocre, meia boca que ele anda vivendo, e ainda usa que fala bem assim, você não tem amor. Lógico que todas as nossas palavras, como diz Colossenses 4:6, tem que ser temperada com sal para que a gente saiba como responder a cada um. Mas isso não quer dizer que a gente não deva amar o outro, expondo as trevas do seu coração, à luz das Escrituras, à luz de Cristo Jesus. O problema é que muitas vezes nós, e diferentemente do que Jesus fez aqui, a gente está acariciando quem é da treva. Jesus não veio para Nicodemos falando, então, eu queria te falar uma coisa, já que você me procurou aqui à noite. Eu te amo. Eu amo você. E os dois deram as mãos. E Nicodemos, que estava sendo mandado por homens que queriam matar e apedrejar Jesus, falou, matar e apedrejar Jesus, falou, olha, gente, ele é amor. Hã? Nós demos a mão e foi muito legal. É o tempo todo confrontação. Jesus não alisa para quem quer viver em trevas, para quem tem trevas no coração. Nem para nós, nem para ninguém. Ele expõe a podridão dos nossos pecados. Ele expõe quem nós somos. Foi porque um dia eu o contemplei através das Escrituras e falando, eu preciso disso aqui. Porque as minhas obras são más. E eu preciso desse Salvador. Ou vocês acham que quando a gente nasceu, eu cheio de cabelo, ele careca? Eu era careca, gente, quando era bebê. A gente já nasceu... E você era cabeludo, né? Confia. A gente já nasceu pastor. Meteram a Bíblia, um terno na nossa mão e agora a gente já nasceu pastor. A gente teve que ter um encontro com Cristo. Wesley já contou algumas coisas que tomavam conta do coração dele antes de conhecer a Cristo. E eu sei da onde que Deus me tirou.
Quem pratica a verdade vai para a luz. Não porque é melhor ou tem mais mérito que os outros. Sabe o que isso significa? Não é porque nós, agora que levantamos a mão, creio em Jesus, eu sou salvo. E aí da treva, firmeza? Tá em treva, hein? Quem é da treva, para lá. Quem é da luz, para cá, porque nós não nos misturamos. Veja como Jesus fala com aqueles que dão passo para vir para a luz. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de quem? De Deus. Nada vem de nós. Se eu e você, nós somos salvos por Cristo Jesus, não é para nos vangloriarmos nisso, ao ponto de desprezar aqueles que ainda estão em trevas, mas era para que o nome de Deus seja glorificado através das nossas vidas e que a gente leve o evangelho da salvação a outros. Concluo e aplico. Jesus mostra para Nicodemos que não basta ser um perito na lei, é necessário que ele creia em quem estava falando com ele. Se Nicodemos não cresce, todo o seu currículo não valeria de nada. Se Nicodemos não cresce, Nicodemos seria um judeu com o coração cheio de trevas. Só crendo em Jesus Cristo, o Filho único, é que Nicodemos nasceria de novo. Teria vida eterna. Mas para isso ele precisaria sair das trevas da descrença e reconhecer Cristo, a verdadeira luz. Como isso se aplica para nós? Mediante isso que ouvimos, como que você mede o amor de Deus por você? Você daria o seu único filho, ou alguém que você ama muito, para morrer em favor de desconhecidos? Isso aqui é o tamanho do amor que Deus tem por nós. A gente não vende e não prega uma religião. A gente prega a Cristo, o Filho de Deus, o unigênito. Que se você ainda não teve um encontro com Ele nessa noite, que deseja salvar a sua vida, que deseja que você entregue, que você reconheça as suas más obras e se entregue de todo o coração para Ele, para que você tenha a vida eterna. Assim como nós entregamos um dia, Ele também deseja nessa noite, você que está aqui, você que me ouve em casa, que você entregue a vida ao Senhor Jesus. Vamos fechar os nossos olhos nesse momento, por favor. Falando acerca daquele que deu o seu único filho, de que salvação é só por meio de Jesus Cristo. Eu não poderia deixar de perguntar. Se você entendeu que hoje o seu coração está em trevas, que o seu coração está entregue à pecaminosidade, que o seu coração ele só há maldade, que a sua vida parece não ter mais sentido, ou que você não encontra sentido para a vida, o Filho unigênito de Deus, Ele te convida nessa noite a entregar a sua vida a Ele. Há alguém aqui nessa noite que, mediante a palavra de Jesus Cristo, deseja entregar a sua vida a Jesus? Deseja largar a pecaminosidade do seu coração? Que deseja viver a nova vida com Ele, que deseja nascer de novo e experimentar da sua obra maravilhosa e gloriosa? Há alguém aqui nessa noite? Faça um sinal com uma de suas mãos, por favor. Senhor, obrigado por essa palavra tão rica e maravilhosa para os nossos corações. Obrigado porque Jesus Cristo é o Filho de Deus. Obrigado porque o Senhor morreu em nosso lugar.
Obrigado porque o Senhor não morreu para nos dar vida e vida em abundância. Obrigado porque esse amor tomou conta dos nossos corações, porque esse amor nos alcançou e nós não perecemos, ó Pai. Obrigado por ser um Deus tão amoroso, obrigado por ser um Deus tão gracioso. Senhor, cuida, Senhor, de nós, para que nós não possamos medir o Teu amor com uma régua tão baixa das circunstâncias das nossas vidas. Mas que a gente entenda que quem tem a Cristo tem tudo. Ainda que as dificuldades venham, ainda que os problemas venham, mas se nós temos a Ti, nós temos tudo. Cuida, Senhor, dos nossos corações, cuida da nossa mente, e que nós possamos viver para a Tua glória. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, o louvor já está.